Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática e nessa aula, a 10ª aula da nossa playlist do sexto ano, vamos falar sobre as propriedades da adição. A gente viu na aula passada a adição com números naturais e agora vamos estudar as propriedades associativa, comutativa e elemento neutro. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas e, lógico, fazer exercícios. Vem comigo! Hoje é terça-feira de carnaval e eu estou aqui vestido a caráter, né? Bom, vamos lá. A primeira propriedade da adição que nós vamos estudar é a propriedade associativa, tá? Eu representei aqui de uma forma genérica para a gente depois exemplificar com números, ok? Bom, essas letras A, B, C, não precisa ficar com medo não, tá, gente? A gente não vai começar a usar letras ainda em matemática, é só para fazer uma representação genérica. Essa letra A, B e C, elas representam números naturais, qualquer número natural, tá? Então eu tenho um número natural aqui que vai ser somado com outro número natural e o outro ainda, certo? Então a propriedade diz o seguinte, que eu posso associar as parcelas da minha adição da maneira que eu achar melhor, tá certo? Então tanto faz eu pegar aqui e fazer a conta primeiro com as letras A e B e depois pegar o resultado e somar com C, ou eu começar ao contrário, primeiro eu efetuar a adição de B e C e o resultado que der eu somar com a letra A. Então essa é a propriedade associativa, você pode associar as parcelas da forma que achar melhor ou mais fácil. Bom, ela é muito útil para a gente fazer cálculo mental, tá? Então essa propriedade nos ajuda bastante nos cálculos mentais. Se a gente for fazer, né, efetuar pelo algoritmo usual, tanto faz, né? A gente coloca na ordem que a gente quiser ali as parcelas. Mas para fazer cálculo mental, essa propriedade ela é, ó, nota 10. Olha só, vou dar um exemplo, né? Pegando aqui o exemplo que está registrado aqui em cima. Então, 4 mais 15 mais 5. Tá? Essa adição de 3 parcelas, a propriedade diz o seguinte, olha, você pode vir aqui, ó, e associar o 4 com o 15. Tá? E fazer 4 mais 15 primeiro. Bom, 4 mais 15 dá 19. E aí depois você soma esse resultado que é o 19 com 5. E 19 mais 5 é igual a 24. Então essa é uma possibilidade de você efetuar essa adição, né, associando as duas primeiras parcelas para depois usar a terceira parcela. Uma outra possibilidade era você associar as duas últimas parcelas. Por exemplo, ao invés de fazer 4 mais 15, eu vou começar fazendo 15 mais 5. E é mais fácil a gente fazer 15 mais 5 porque é automático, né? A gente sabe que 5 mais 5 dá 10, é uma dezena exata. Então aqui vai formar o 20, né? Bom, enfim, associando as duas últimas parcelas, eu vou obter aqui o resultado, ó, 4, que eu não usei, mais 20. 20 que é o resultado dessa adição. E aí vai dar 24 da mesma forma. Então perceba que pela propriedade associativa, independente por onde a gente comece, independente quais as parcelas a gente vai associar, o resultado é sempre o mesmo. Professor, poderia ainda reescrever essa adição da seguinte maneira, ó, colocar o 4 e o 5 e depois o 15? Poderia. E aí associar o 4 com o 5, ao invés de associar o 5 com 15 ou 4 com 15, fazer essa associação? Claro que sim, tá? Então é uma terceira possibilidade aí. 4 mais 5 dá 9 e 9 mais 15 dá 24 também. Então essa é a propriedade associativa, tá? Você associa as suas parcelas da maneira que achar melhor, da maneira que achar mais fácil, tá? Principalmente para fazer cálculos mentais. Vou dar um exemplo aqui, ó. Suponha que eu tenha que efetuar essa adição mentalmente, tá? Como é que eu faria essa adição mentalmente? Eu posso fazer na ordem que as parcelas aparecem? 7 mais 15 dá 22, 22 mais 23 dá 45, 45 mais 5 dá 50. Posso fazer assim? Pode, claro que pode, tá? Mas, se a gente associar as parcelas de uma maneira que torne a adição mais fácil, né? Se a gente tem essa possibilidade, por que não usar? Por exemplo, eu faria assim, ó. Eu faria a associação do 7 com o 23,
né? Faria 7 mais 23. E a associação do 15 com 5. E mais 15 mais 5. Então, eu associaria as parcelas dessa maneira, tá? Primeiro eu faria aqui 7 mais 23, que é 30. Depois eu faria 15 mais 5, que dá 20. E aí sim faria a soma do 30 com 20, que é 50. Tá bom? Então, eu pensei em associar as parcelas dessa maneira porque eu achei mais fácil. Mas, de repente, você achou mais fácil de uma outra maneira, tá? Então, a gente não precisa pensar igual. Mas a gente tem que conhecer que existe uma propriedade que permite a gente associar as parcelas da maneira que a gente achar mais fácil, tá? Então, eu pensei assim, ó. Bom, eu sei que 7 com 3 dá 10. E aí vai formar uma dezena exata, né? Ou seja, 23 mais 7 dá 30. Eu sei também que 5 mais 5 é 10. De novo, forma uma dezena exata, vai formar o 20. E aí somar dezenas fica fácil, né? 30 mais 20, 3 dezenas mais 2 dezenas vão dar 5 dezenas, vai dar 50. Então eu gosto sempre de pensar assim, vou procurar formar dezenas exatas. Se eu deixar um número redondinho aqui, fica mais fácil de eu fazer a conta. Eu penso dessa maneira. Só um outro exemplo aqui, ó. Tenho 957 mais 534 mais 43. Aí eu bati o olho aqui e eu vi assim, bom, 3 mais 7 dá 10. Então eu vou juntar essas parcelas. Vou fazer 957 mais 43. Eu vou associar essas duas parcelas. E depois eu faço a continha com 534, tá? Então eu penso, sempre procuro formar dezenas exatas. Aqui vai dar 10, certo? Bom, na prática, 957 mais 43 vai dar 1.000, né? E aí ficou 1.000 mais 534, que dá 1.534. Tá legal? Então, essa é a propriedade associativa da adição. A gente usa, né, os sinais que a gente tem na associativa são os parênteses, que é o que vai mais aparecer, por enquanto, para a gente. Mas além dos parênteses, a gente pode usar como sinais de associação os colchetes, tá? Ou ainda as chaves. As chaves também são sinais de associação, ok? Vamos falar então agora a respeito da outra propriedade, propriedade comutativa. E também, eu já vou aproveitar e já vou falar do elemento neutro, tá? Olha só, propriedade comutativa, né? Mais uma vez representando aí números naturais por letras A e B, diz o seguinte, que se a gente efetuar a soma das parcelas A e B, ou B e A, o resultado não se altera, tá? Tá dizendo aqui que A mais B é a mesma coisa, é igual a B mais A, tá? Independente da ordem que a gente escreva as parcelas, o resultado da adição ele não se altera. É isso que a propriedade comutativa nos fala. Por exemplo, vamos sair de letras, vamos para números. Se a gente colocar aqui a adição 4 mais 10, todo mundo sabe que o valor dessa adição, né, é 14. E se a gente trocar a ordem das parcelas, se eu colocar o 10 no começo e o 4 depois, se eu fizer 10 mais 4, bom, continua dando 14, certo? Então é isso que a propriedade comutativa diz. A ordem das parcelas não vai alterar a soma ou o total da nossa adição, tá? Olha só, mais uma vez, 131 mais 438 dá 569, certo? E se a gente trocar a ordem das parcelas, colocar o 438 primeiro, o 131 depois? Bom, o resultado continua sendo 569. Então essa é a propriedade associativa, a ordem das parcelas não vai fazer o resultado da adição ser diferente. Não importa qual parcela a gente escreva primeiro, o resultado é sempre o mesmo, tá? Bom, e o elemento neutro, que é a terceira propriedade que a gente tem aí da adição, diz o seguinte, que qualquer número natural somado com zero vai dar ele mesmo, tá? Ou ainda, né, que zero mais qualquer número natural vai dar ele mesmo. Olha só, a gente tem aqui um exemplo. 7 mais 0 dá 7. E se eu fizer 0 mais 7, continua dando 7, né? Então, adicionar a zero não vai mudar o valor que a gente tinha, né? Se uma das parcelas for zero, o resultado da adição vai ser sempre a outra parcela. Ó, 1547 mais zero vai dar 1547. É meio óbvio isso, né? Mas é uma propriedade, a gente tem que estar comentando aqui com vocês. E se eu fizer essa adição 0 mais 235, o resultado vai dar 235.
Isso porque o zero é chamado de elemento neutro da adição. Somar, se uma das parcelas for zero, o resultado da adição vai ser a outra parcela, tá? É importante a gente saber esses nomes, tá? Então, vimos 3 propriedades na aula de hoje. Propriedade associativa, que nos permite associar as parcelas da maneira que a gente achar melhor. Propriedade comutativa, que diz que a gente pode trocar a ordem das parcelas e o resultado da adição vai continuar sendo o mesmo. E vimos também que o zero é o elemento neutro da adição. Somar a zero não vai modificar o valor. Beleza? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai treinar. Vamos fazer exercícios. Vou colocar exercício na tela. Vou pedir para você pausar o vídeo, né? Sempre antes do professor fazer o exercício na lousa. Tente fazer, depois dá play para assistir a correção e ver se acertou. Ah, e tem um pedido a fazer também, se você está até aqui na aula comigo, se está gostando da aula e ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva no canal, ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 6º ano. Outra coisa, deixe um comentário legal e o seu joinha. Vamos lá para os exercícios. Só nesse exercício, eu estou pedindo para efetuar mentalmente as adições. Olha só, para efetuar mentalmente as adições, a gente pode usar as propriedades que nós conhecemos, né? Então, a mais indicada aqui é a propriedade associativa, é você associar as parcelas do jeito que achar mais fácil. Tá? Então, é um exercício pessoal, concorda? Você pode achar mais fácil de um jeito, eu posso achar mais fácil do outro. Mas eu também acredito e acho que vocês vão concordar comigo, né? Que fica mais fácil da gente associar as parcelas da seguinte maneira, ó. O 13 com 7, né? Eu sei que 3 mais 7 é 10, e aí vai formar uma dezena exata, a gente vai ter um número redondinho. 13 mais 7 vai dar 20. E eu vou associar o 11 com 9, porque eu sei que 1 mais 9 dá 10, né? E mais uma vez a gente vai ter um número redondo, então vai dar 20 também, 11 mais 9, 20. E aí eu vou somar, então, essas duas parcelas agora. Então eu associei dessa maneira, tá? Fiz 13 mais 7, deu 20. 11 mais 9 deu 20 e o resultado, portanto, vai ser 40, beleza? Então eu achei melhor associar dessa maneira. Depois você pode comentar aí se você fez de um jeito diferente, se você achou mais fácil de uma outra forma. Professor, aqui eu posso fazer também assim na sequência, 24 mais 25 mais 16 mais 15? Claro que pode, mas se a gente tem uma propriedade que nos permite associar as parcelas, que a gente não precisa fazer em ordem, vamos usá-la, né? Então olha só, aqui eu sei que o número termina em 4, aqui termina em 6, e 4 mais 6 não é 10? Não dá uma dezena exata? Então eu vou associar dessa maneira, ó, 24 mais 16. Isso vai dar 24 mais 16, 40. Agora eu vou associar aqui, ó, o 5 mais 5 também sei que dá uma dezena exata. Então eu vou associar o 25 com 15. E 25 mais 15 também dá 40. E agora a gente efetua essa adição do 40 com 40. Tá? 40 mais 40, 80. Só independente da forma que vocês associaram, tá? O resultado final tem que ser igual, né? 80. Tem que bater os resultados. Não importa qual é a ordem das parcelas que a gente está usando. Agora vamos lá na letra C, olha. 332 mais 220 mais 28. Agora eu tenho uma adição de 3 parcelas apenas. Ao meu ver, né, no meu ponto de vista, como esse número termina em 2 e esse termina em 8, eu sei que 8 mais 2 é igual a 10, são essas duas parcelas que eu vou usar, porque aí eu vou ficar com um número redondo, né? Número com 0 no final dele. Então, 332 mais 28 vai dar 360. E aí eu vou ficar com 360 mais 220. Bom, agora eu tenho dois números que tem 0 no final, estão arredondados. Fica fácil de somar, né? 6 mais 2, 8. 3 mais 2, 5. Isso dá 580. Beleza? Então, esse foi o nosso primeiro exercício, mostrando aí uma aplicação da propriedade associativa. Vamos lá para mais um. Olha só esse exercício, né? Escolha em cada caso a melhor maneira para fazer os cálculos mentalmente. Então, um acento aqui, né? Então, foram colocados aqui a mesma adição, uma adição de 4 parcelas, mas que foi associado dessa maneira. E aqui a mesma adição de 4 parcelas, só que associado de uma maneira diferente. Então, qual das duas opções você acha que é mais fácil para fazer o cálculo mentalmente? Associar dessa maneira ou associar dessa?
Então, mais uma vez, é pessoal, né? Cada um vai achar melhor de um jeito ou do outro. Agora, eu particularmente, e acho que a maioria também vai concordar comigo, que a segunda opção é a melhor maneira da gente associar essas parcelas, né? Repare que é a mesma adição. A única coisa que mudou é a forma como as parcelas foram associadas. Por que que eu acho que dessa maneira fica mais fácil? Bom, porque 2 mais 8 dá 10, né? Então aqui a gente vai ter um número redondo que vai terminar em 0. 132 mais 8 dá 140. Fácil de fazer essa continha demais. E 56 mais 4, 60. Aí 140 mais 60, 200. Tá? Então foi um cálculo rápido e fácil de ser feito. Dessa maneira também vai dar 200? Claro que sim, vai dar 200, né? Só que vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque 132 mais 56, eu vou ter que pensar um pouquinho, vai dar 188. Aí aqui vai dar 12 e vou ter que fazer 188 mais 12. Tá? Eu acho mais fácil a gente fazer cálculo mental quando a gente tem números que terminam com 0, números redondos. Na letra B é a mesma coisa, né? A gente tem a mesma adição, uma adição de 3 parcelas, 1.500 mais 14 mais 536. Aqui é a mesma coisa, 1.500 mais 536 mais 14. A diferença é a forma como elas foram associadas às parcelas. Então a gente tem que concluir qual é a associação mais fácil de usar para fazer o cálculo mental, a primeira ou a segunda. Eu, particularmente, acho mais fácil a segunda. Porque quando a gente olha aqui o 6 e o 4, a gente sabe que vai dar 10, vai dar uma dezena exata, vai dar um número que termina com 0, um número redondo, tá? 536 mais 14 dá 550. E aí eu vou somar com 1.500. Então, somar números que estão arredondados fica mais fácil, né? 1.500 com 550 dá 2.050. Tá feita aí a nossa adição. Só aqui também daria 2.050? Daria, mas eu acho que esse jeito é mais fácil. Beleza? Vamos aí para mais um exercício. Vamos falar um pouquinho de raciocínio lógico, né? Como que as propriedades ajudam a gente a resolver problemas de charadinha, raciocínio lógico, essas coisas. Só aqui a gente tem um exercício, tipo, podemos chamá-lo de triângulo mágico, tá? É bem parecido com os quadrados mágicos, tá? A gente tem que preencher esse triângulo usando os números de 1 a 9, mas sem repeti-los, tá? Então a gente vai colocar aqui os algarismos de 1 a 9, tem alguns que já foram colocados, né? O 1, o 2, o 5 e o 8. Então eu não posso mais usar o 5, nem o 2, nem o 1, nem o 8. Tá? E de tal maneira que a soma dos números que tem em cada lado do triângulo sempre dê 20. Então se eu somar esses 4 números aqui, ó, tem que dar 20. A soma dos 4 números que fazem esse lado do triângulo tem que dar 20. E a soma desses 4 números aqui também tem que dar 20. Então o nosso desafio é preencher esse triângulo. Bom, para isso, a minha dica seria a seguinte. Vamos começar pelo lado que está faltando apenas um número, certo? Que é esse aqui. Então a gente já sabe, ó, que 8, 2, mais 1, mais 8, né? Essa soma aqui, ó, 8 mais 2 é 10, mais 1, 11. Essa soma está dando 11. Quanto falta para a gente chegar em 20? Bom, está faltando 9. Essa ideia do quanto falta, gente, já vai dar início para a nossa próxima aula, que nós vamos falar da subtração. Tá? Beleza, preenchemos aqui então. Aí eu ainda posso usar, ó, quais são os algarismos que estão faltando? Estão faltando ainda usar o 3, o 4, eu não usei ainda, nem o 7, nem o 6, né? Então a gente tem 4 algarismos para 4 lugares. Vamos posicionar esses algarismos. Olha só, esse lado que está aqui, ele está usando algarismos maiores, né? Ele está usando o 8 e está usando o 5. Então, se eu tenho algarismos aqui 7 e 6, se eu colocar, por exemplo, o 7 e o 6 aqui, essa soma vai dar mais que 20, né? 5 mais 7 mais 6 mais 8. Nossa, essa soma, ó, 5 mais 7, 12. 12 mais 8, 20, vai dar 26. Então não adianta eu querer usar os algarismos maiores nesse lado que já tem algarismos grandes. Vamos usar então os algarismos menores e ver se dá certo. Vamos colocar aqui o 3 e o 4. Bom, se eu colocar o 3 e o 4, vai ficar 5 mais 3 mais 4 mais 8. Oh, professor, faz diferença se eu inverter a ordem, se eu colocar aqui o 4 e o 3? Claro que não, porque nós já vimos, né? Nós já sabemos que a ordem das parcelas
ela não vai alterar o resultado. A adição ela é comutativa. Tanto faz colocar 3 em 4 ou 4 em 3, tá? Bom, só para respeitar o que eu escrevi ali no triângulo, então a nossa adição ficou assim. 5 mais 4 é 9, 9 mais 3 é 12, 12 mais 8, 20. Beleza, tá? Aqui a gente colocou um 9, né? Deixa eu colocar o 9 aqui para mostrar que dá 20 também. E para finalizar, sobrou aqui o 6 e o 7. E a gente sabe que tanto faz colocar o 6 e o 7, ou o 7 e o 6, porque a adição ela é comutativa, né? A ordem das parcelas aqui não vai alterar o resultado. Bom, vamos só verificar se vai dar 20. 2 mais 7 dá 9. Mais 6 dá 15. Mais 5 dá 20. É isso aí. Esse era o nosso exercício para preencher aí o triângulo mágico com os algarismos que estavam faltando. Pessoal, essa foi a nossa aula a respeito das propriedades da adição. Aprendemos então 3 propriedades: associativa, comutativa e o elemento neutro. Nunca esqueçam, tá? O zero, ele é o elemento neutro da adição. A adição é comutativa, a ordem das parcelas não vai mudar o resultado da conta. Tanto faz eu fazer 10 mais 5 ou 5 mais 10. Tá? E ela é associativa, a gente associa as parcelas da maneira que achar melhor. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.